no caso específico da Jovem Pan, eu acho que a Jovem Pan ela consegue trazer essa criticidade. Porque eu, pelo menos, tenho absoluta tranquilidade de que eu medio debates que são plurais ali. Sim. Não, eu não sou daqueles Dentro que da Jovem Pan, que e eu acho no assim... final, a Jovem Pan quer ser uma puta empresa de mídia, de comunicação. Eu acho o né? seguinte, no caso específico da Jovem Pan, as pessoas elas fazem uma crítica, mas eu acho que é importante ter um certo contraponto visto a quantidade que existe de um jornalismo igual do outro lado. Agora, eu desafio, isso eu sempre faço em todos os podcasts que eu participo, você não acha uma emissora que promova mais debates quanto a Jovem Pan? E quando as pessoas falam assim, a Jovem Pan é imparcial, tipo, as pessoas elas estão absolutamente equivocadas, né? Absolutamente equivocadas, porque a Jovem Pan em nenhum momento ela é imparcial. Mas ela é plural. A Jovem Pan é plural. Esse é o grande X da questão, esse é o grande ponto que me deixa realizado, sabe? É uma emissora plural. Parece ser mesmo. Eu sou apresentador lá e não sou bolsonarista. Tá criticando pra caralho o Bolsonaro aí, então, exato. assim, esse é o ponto. Eu medio debates, 2 debates por dia ali, e assim, eu tenho absoluta tranquilidade que eu nunca recebi uma ligação para falar, olha, tem que falar isso, ou tem que falar aquilo, ou o que você falou, você não pode falar. Nunca. Pode crer. Trabalho lá há quase 4 anos. Tenho absoluta tranquilidade de falar isso, assim. Minha realização profissional de estar lá é gigantesca. E tá crescendo pra caralho a Jovem Pan, né? Não, tá crescendo assim, em um ano. Nós vai fazer acho que dia 27 de outubro agora. Em um ano, a Jovem Pan bateu a segunda posição em canais de notícia, né? Se você for analisar Record News, Band News, Globo News, CNN, Jovem Pan, nós somos o segundo. Pode crer, da hora demais. Então, assim, cara, em um ano, uma emissora conseguir isso é inacreditável. E parece que só vai fortalecer. E eu acho que só vai fortalecer. E assim, eu acho que o que ela difere dos demais que a gente vê? A pluralidade. E também tem, eles acho que prestaram serviço a uma galera que estava abandonada também. Sem dúvida que... E é uma galera muito grande abandonada. Sem dúvida que há uma galera muito insatisfeita com esse outro jornalismo que existe. Mas, se você for analisar em toda a programação da Jovem Pan, a força, ela não é do bolsonarismo, ela é do embate. Ah, sim. Pode olhar a programação da Jovem Pan. Você abrir o Jornal da Manhã de manhã, você vai ver o quê? A Amanda Klein contra o... sei lá quem que tá agora lá, o Mota. Mas, enfim, é uma visão aqui, a outra aqui. Se abrir o Morning Show, você vai ter lá 3, até 4 visões diferentes, porque a nossa bancada ela é muito, muito plural, né? Se você for pegar o Jornal da Tarde, vai ter também um embate. Se você for pegar o 3 em 1, vai ter um embate. Os Pingos nos Is é um programa que eu acho mais inclinado ao bolsonarismo, mas mesmo assim você tem lá hoje um Diogo Schelp fazendo um certo contraponto ali. Se você pegar o Jornal da Noite, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a audiência ali, ela vem do embate. As pessoas, elas querem ver isso, elas gostam do embate. Vocês têm medo da Jovem Pan ir para um caminho ruim que a Globo foi? Em que sentido? A Globo virou uma mídia pela narrativa e não uma mídia pela verdade. Virou uma empresa que é muito mais política do que realmente um veículo de informação. Cara, eu não tenho esse receio, porque lá nos Estados Unidos é assim, né? Não, eu acho o seguinte... tem a Fox News, que é só coisa dos republicanos. Mas os Estados Unidos não tem uma emissora com 80 anos de tradição que tem uma história, né? Não 80 tem? anos. Não sei. 80 anos. A Jovem Pan tem 80 anos de tradição. Pô, mas lá não deve ter também os ABC da vida? Mas CNN. eu acho que a história da Jovem Pan, ela faz com que jamais ela parta para esse caminho. Jamais. Eu torço muito. Se você analisar a história da Jovem Pan, jamais. O que tem na história? Eu não conheço a história da Jovem Pan. A história da Jovem Pan assim, sempre foi uma história de prestação de serviços para a sociedade, sempre foi uma história de uma emissora que por muitas vezes poderia ficar quieta e foi lá e foi pro pau. Pô, mas se não fosse a Jovem Pan, eu não conseguiria ver um impeachment sendo realizado. Eu não conseguiria ver uma série de fatos históricos no Brasil que aconteceram sem a presença de uma emissora. E olha que na época a Jovem Pan nem era TV, né? Então estamos falando só de uma questão de rádio.
Então, eu acho que conhecendo a história da Jovem Pan, eu acho que a gente jamais partiria para esse caminho. E se for esse o caminho específico, eu também acho que muitos profissionais de lá nem estariam mais lá. Ah, tomara, cara. No tomara. caso, por exemplo, eu e tantos outros, se o caminho for absolutamente esse, sem nenhum tipo de debate, sem nenhuma pluralidade e que a gente pregue Uma narrativa uma só. única narrativa só do e Estado. acabou. Eu acho que muitos profissionais que estão lá não ficariam. Pode crer, pode crer. Eu torço muito, que esse é o meu maior medo de um grande conglomerado de mídia. Mas eu acho que É ele isso- ser subvertido para ser usado contra o povo, sabe? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Praticamente impossível. Muito difícil. Tomara, tomara. Eu não acho impossível, não. Porque Eu a acho. política é poderosa e às vezes ela mexe uns pauzinhos. Se eles vão falar assim, ó, você quer continuar tá na TV? Você quer continuar com rádio? Quer continuar com rádio? Então, ó, Então, mas você vai jogar o jogo do jeito que a gente quer aqui agora. Porque senão você perde o seu rádio. Um ditador é muito capaz de... cara, de- mas olha o que a Jovem Pan fez nos governos petistas. Não faz sentido isso. Quem foi o veículo de comunicação que Porque mais foi A Jovem Pan é oposição? oposição, exato. Então- E quando ela virar situação, que é o que tá acontecendo? Ué, mas a Jovem Pan Situação promove debate. Sim, por enquanto. Por quê? Por que ela promove debate sendo situação? Estando, obviamente, com um governo mais à direita. Por quê? Não é obrigação dela Eu acho que promover ela, debate. é porque ela sabe que as pessoas gostam de assistir, né? Faz a Não, view. porque elas também têm um certo compromisso, né? Eu espero. E há uma certa linha mantida, né? Há uma linha mantida. Sim, 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 sim. Eu gosto de Jovem Pan, não tô perguntando pra descredibilizar a Jovem Pan ou coisa do tipo. Eu acho da hora, inclusive, toda vez que eles me chamam lá pra participar de um programa, eu vou. Mas eu falo isso só porque eles estão ficando... a Jovem Pan é a próxima Globo, cara. A verdade é essa. Ela é a próxima Globo. Ela vai ser a próxima grande empresa de mídia do Brasil. É o que tá parecendo ser, entendeu? Porque é a única que tem credibilidade ainda para uma parcela da população, sendo que a Globo, a Record, não tem mais. Não tem mais, eles perderam. Então, quando um poder cresce muito, aí que começa os desafios, né? Aí que vem as ofertas indelicadas para você. Quando você está muito forte, a Jovem Pan está muito forte e não está parecendo que vai diminuir, vai só expandir. Entendeu? Então, é o meu medo, assim, o meu medo que... Um receio seu. Eles percam isso. Porque todo mundo que domina começa a ficar iludibriado, não sei, embriagado com o poder, de certa forma, tá ligado? E eu tenho medo disso acontecer com a Jovem Pan, que foi o que aconteceu com a Globo. Mas reconhecendo que isso só vai acontecer porque eles estão crescendo demais. E a perspectiva é muito boa da Jovem Pan, tá ligado? Então, E eu acho assim, as pessoas sempre me perguntam quem é que vai ganhar a eleição, né? Bolsonaro ou Lula? E eu falo, é a Jovem Pan. Porque eu acho o seguinte, se o Bolsonaro ganhar a eleição, obviamente que o tema política e a direita ela vai estar no poder e obviamente que haverá um público querendo uma audiência dessa. E se houver um governo do PT, a Jovem Pan, eu acho, vai ser a única emissora oposição, ou minimamente oposição. A única. Não consigo enxergar outra emissora que cumpra o papel que a Jovem Pan vai cumprir. talvez os negócios do Ratinho lá. Ou Enfim. talvez não, na real. Não, ele apoiou o Lula, né? O Ratinho Então eu acho que a Júnior. importância que ela tem, independente do cenário que aconteça, é muito forte. Independente do cenário que aconteça, eu acho que eu concordo contigo, ela vai seguir num crescimento forte. Sim, a minha expectativa é que só cresça. Eu não vejo parando de crescer tão cedo. A não ser que vocês comecem a entrar no ramo de querer conduzir a população, tá ligado? Porque esse é o problema da Globo. Eles querem conduzir a população. Eles já sabem a verdade, eles não mostram a verdade que eles sabem, eles mostram a narrativa que eles acham que você tem que ouvir para você ser conduzido para a verdade que eles sabem que é verdade, entendeu? Ficou meio confuso, mas... Não, eu entendo o Mas que é você isso. está dizendo. É um certo tom superior. Esse é o ponto. Sim, sim. E eu acho que você está certo nesse sentido, porque a Jovem Pan de maneira nenhuma coloca um tom superior. Porque no momento em que você promove esses debates, você nitidamente está promovendo uma certa criticidade das pessoas. Porque, porra, não faria sentido, para mim, pelo menos, você ter dentro da Jovem Pan pessoas que falam tão mal do Bolsonaro assim. Não faria sentido. Quando Se as ele pessoas tivesse falam indo na assim, linha é do- uma emissora absolutamente governista. Qual o sentido de uma emissora governista ter a quantidade de antibolsonaristas que existem ali dentro e que tem voz e que tem tempo de fala
Mas é que você sabe, né? Como vocês atingiram esse público carente, que era a direita, que não tinha um mainstream para chamar de seu, vocês vão, querendo ou não, ser associados ao Bolsonaro e a ser um agente em prol da causa dele, porque, de certa forma, então, mas, por vocês exemplo, são. beleza, eu entendo o que você está dizendo, mas você acha que o Paulo Matias, depois dessa conversa que eu tive contigo, você acha que eu sou um agente do Bolsonaro? Não, de forma alguma. Eu tô 3 horas ao vivo na Jovem Pan. Por dia. Não, sim. Esse é o ponto, assim. Se eu fosse um agente a serviço do Bolsonaro, eu acho que o meu comportamento ele não poderia ser esse que eu tenho. Mas de maneira nenhuma. Mas não tô falando de você Não, especificamente. eu não tô dizendo o que você disse, eu tô dizendo que muitas pessoas às vezes agridem a gente, entendeu? Entendi. Dizendo que você está a serviço do Bolsonaro. Porra, assista a minha entrevista aqui no Monark. Falou mal pra caralho dele. Falou que não vai votar. Eu não voto no Bolsonaro. Ponto. Sim. Eu acho que a galera precisa parar com esse preconceito da Jovem Pan, entendeu? Eu não tenho esse preconceito, Mas, só tô trazendo esse assunto porque é um assunto obviamente discutido. que esse preconceito que existe é de uma galera que também está muito mordida por conta do sucesso, né? Sim. Isso é óbvio. O poder de comunicação, ele saiu da mão de poucos e agora ele foi compartilhado. Você concorda comigo? Concordo pra caralho. Isso pra mim é fato. Então essa gritaria também, ela vem muito nesse sentido, né? De que, porra, o poder tava com pouquíssimos ali, pouquíssimos eram os donos, né, da situação. E agora a gente vê, um negócio crescendo de uma maneira e assim, as nossas audiências, elas são assustadoras. Às vezes eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Assim? E é na rede toda. A gente tá bombando, a audiência da Jovem Pan tá bombando. E assim, uma coisa que... eu acho que é o programa mais assistido em questão de visualização ao vivo, dúvida, né? Sem ao dúvida. vivo. Uma coisa que eu acho que a Jovem Pânico Pan tá bom também. acertou muito, comparado às outras, foi justamente na digitalização, né? Porque se você for analisar, as transmissões ao vivo da Jovem Pan começam no ano de 2016, 2017. E nenhuma emissora estava apostando nisso. E ela larga na frente. Então ela ganha um público de YouTube que é um público que nenhuma outra tem. Sim. Fora a propagação que existe no rádio e agora com o advento da televisão. Então é isso que eu acho fenomenal. Assim. Não, a estratégia de Jovem Pan tá acertadíssima. Sim. Puta, de uma estratégia absolutamente vitoriosa que, enfim, a gente enquanto a Globo tava lá, arrogante, achando que a internet era coisa de otário, e eles lá, felizão... Lá foi o Tutinha pra Nova York, comprou 2 câmerazinhas, botou pra transmitir. E revolucionou. É isso, porque... É foda. A arrogância da Globo vai ser o que vai causar a destruição completamente. Não sei se completa, eu acho mas... muito foda. Mas é isso, e eu fico feliz porque eu não gosto de mundos unipolares, tá ligado? Um mundo onde um domina. Esse é normalmente um mundo ruim. Perfeito. E quanto mais livre mercado tiver, melhor. Melhor. E por isso que eu acho muito bom a Jovem Pan estar crescendo. Eu acho muito bom de verdade, porque pelo menos aquele bloco se divide em 2 para depois se dividir em mais e a gente ter um diálogo na sociedade de verdade, com várias ideias e pluralidade. Porque só a Globo ditando o que é certo e errado e todo mundo tendo que baixar a cabeça. E se não baixar a cabeça, vai ser cancelado, é um mundo que eu não quero viver. Que é um mundo que faz eu ter que me fuder toda hora por falar o que eu penso, tá ligado? Eu tô cansado desse mundo. Eu não aguento mais. Cara, eu não aguento mais. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Mas viver a minha vida nos últimos 2 anos é um inferno. É um inferno. Eu sou atacado todos os dias, repetidamente, chamado de nazista, de pedófilo, de não sei o quê, tá ligado? Eu tive que abandonar a minha empresa por causa de um cancelamento em massa organizado por uma patrulha. E eu fico pensando, eu não quero mais viver essa vida, mano. Eu já tô no ponto que o ambiente de discussão política ou de discussão geral do Brasil não é um ambiente onde qualquer pessoa sã e saudável quer estar. E isso é muito ruim, porque se as pessoas sãs e saudáveis não falam, só os malucos igual eu vai falar. E aí a gente tá criando uma sociedade completamente bitolada e radicalizada, né, cara? Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.